Beleza, começou. Então, retomando aqui, a gente vai iniciar o trabalho. E uma questão importante, né, eu entender, a gente vai ficar hoje e amanhã, então eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação, né, o que eu disse, que eu sei que você já deve estar cansado de fazer, mas complicado eu ficar aqui sem apresentação. E na apresentação, eu queria que vocês situassem duas coisas para mim. Qual que é a função no projeto, né? Todo mundo aqui, como é que está no projeto, qual que é o lugar de participação. Eu sei que a maioria realmente vai trabalhar diretamente. E, segundo, com qual grupo, mais ou menos, né, de jovens e adultos vocês já estão mais vinculados, assim, quem é que está vindo já sabendo um pouco com que grupo, ou se não sabe ainda. E terceira coisa vamos dizer assim, né? O que moveu esse desejo de se integrar a um projeto como esse, né? Como é que esse desejo conta? Alguns de vocês eu conheço, né? O Jean, por exemplo, a gente, né, já trabalha no mesmo projeto, um outro, que hoje é só um colaborador dele, mas é de outro lugar a pergunta aqui, né? A gente está se encontrando aqui em outro momento, com outras finalidades. Alguns de vocês já foram meus alunos, né, na turma de língua portuguesa. Então, eu queria um pouco situar, porque a gente vai tentar chegar o mais pertinho que a gente puder. E aí, Alessandro, se em algum momento você puder dar só uma contribuição mais específica, se tiver alguma turma que não foi falada sobre ela aqui, se você souber, você só caracterizar rapidinho, tá? Porque para a discussão da oralidade, essa é uma questão central, nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, rapidinho, né? Não dá para ser um tempo longo, mas eu gostaria. E quem não puder, como eu vi, que a Ariana disse, vai se comunicar pelo chat, né? Infelizmente, eu não vou ouvir a voz. Tá bom? Quem quer começar? Eu posso começar, então, acho que... Então, vamos, Jean. Boa noite, gente. Eu entrei no projeto porque eu estou em outro projeto, eu sou vinculado a um projeto do IFRN, e o coordenador de lá fez uma parceria com a UFRN. Então, a gente já ia assumir turmas de alfabetização lá. Então, quando ele soube desse projeto da UFRN, ele resolveu, então, fazer uma parceria. Então, os dois projetos agora estão trabalhando juntos nesse lugar da alfabetização. E lá no IFRN a gente assume turmas com idosos, né? Eu e a Ariana, a gente vai alfabetizar idosos. Lá é um projeto com idosos, né? Então a gente vai alfabetizar idosos lá. E eu fiquei muito feliz porque eu queria participar do projeto, eu não ia conseguir por conta de estar em outros projetos, mas aí quando o coordenador falou que ia ter uma parceria, eu fiquei muito feliz, porque educação de jovens e adultos é uma das áreas que eu quero seguir, né? Que eu quero atuar com adultos, então eu fiquei muito feliz, acho que é isso. Obrigada, Jean. Então, completando, você e a Ariana estão vinculados ao mesmo projeto, que também Isso. se vincula aqui, não é isso? Isso. E só para eu entender melhor, já tem um projeto com idosos que não é de alfabetização, mas agora esses idosos que participam de outras atividades também participarão das atividades deste projeto. É isso? Isso, exatamente. Tá bom. Obrigada, Jean. Ariana, obrigada. Boa noite, A todo mundo gente está na turma. Muito bom. Desculpa, é Thaís que ia falar, né, Thaís? Tá me escutando aqui, tá me ouvindo. Boa noite, meu nome é Thaís, sou de Química, licenciatura, né? Caí no projeto assim, meio de paraquedas, com muita gente que está no projeto de pedagogia, mas acho que, como eu falei, né, nas outras formações, acho que vai acrescentar muito no meu currículo, e é uma coisa bem desafiadora, né? Alfabetizar jovens e adultos, e acho que eu vou aprender bastante com o projeto.
Muito bem, Mariana. Não, é bacana demais. Você está numa licenciatura, né? Então, essa possibilidade é importante demais. E você já tem mais ou menos ideia de com qual turma você vai trabalhar, ou isso ainda não foi decidido? Foi decidido mais ou menos, né? Por enquanto eu estou sem turma em relação aos horários, então estou auxiliando a professora Fernanda para ligar, né? Para o servidor, para o pessoal que trabalha na FRN, para saber inscrição e tudo mais. Mas por enquanto eu estou sem turma, devido ao horário. Ah, do turno que você está dizendo, do horário. Isso, é que meu horário, tipo assim, para conseguir dar, né, na turma não bateu. Por enquanto eu estou sem turma. Estou auxiliando a professora. Entendi. Obrigada, Thaís. Quem mais? Boa noite, você consegue me ouvir? Sim. Tá bom, eu sou Elidiane, eu estou no 8º período de pedagogia. O que moveu a entrar no projeto? Desde que entrei no curso, eu tenho muita curiosidade de entender os processos e as práticas pedagógicas que envolvem a EJA. E por perceber que a academia ela não dá muita ênfase a essa modalidade da educação, eu sinto necessidade de participar do projeto de extensão, enfim, pesquisa, para que possa aprimorar os meus conhecimentos e possíveis práticas futuras. E vou auxiliar meus colegas em turmas da universidade, atuando com o público de profissionais terceirizados da universidade mesmo. Tá certo. Essas turmas já estão sendo formadas, né? Sim. Mas só a Fernanda, a Marisa me apresentaram um pouco isso, mas se eu perguntar para você assim, você já tem noção de quem são esses homens e mulheres? Eu assisti a gravação do primeiro encontro, no qual a professora Fernanda ela nos situou que serão 2 turmas, majoritariamente masculina, e foi o que eu consegui pegar de informação desse público até o momento. Tá. Obrigada, Lidiane. Nada. Quem mais? Acho que eu vou falar. Acho que está faltando eu, né? Luciene. Alguém pode falar que eu estou escurando. A gente está te ouvindo. Está ouvindo? Pronto, Está. professor. Eu me interessei. Deixa eu desligar minha. Eu me interessei, né? Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com a educação, me interessei muito pelo projeto de estar trabalhando com os idosos, né? A professora Fernanda fez a proposta e eu fiquei interessada e me candidatei, enfim. E a princípio eu vou ficar lá na Ribeira, numa ocupação que tem lá, que agora eu esqueci o nome, e num asilo lá em Macaíba. Assim, e eu espero aprender muito com isso, né? Porque é uma oportunidade única de você estar vivenciando essa experiência, alfabetizando, né? Idosos, eu acho muito interessante, eu tenho muita vontade de estar fazendo isso, porque eu venho de pais que não tinham educação nenhuma, eram analfabetos mesmo, entendeu? Então, assim, eu sempre foquei muito para esse lado. Você está na licenciatura, Luciene? Estou na licenciatura no 6º período. Pedagogia. Pedagogia. Certo. Eu estou olhando de lado, gente, é porque eu estou escaneando o celular na televisão para poder ver a imagem, não é por isso que eu estou olhando. Tá certo. Estou olhando toda hora. E aí você falou a questão de idosos, tá? Tem um asilo, né? Asilo diretamente está envolvido, mas no caso da Ribeira, você tem noção de que sejam idosos mesmo? Não, lá já a professora, acho que é um público adulto, né? Adulto Isso, e mais adulto. Inclusive, eu conheço a ocupação que eu faço um trabalho de levar amanhã, inclusive eu estou levando lá comida, né? Aos sábados.
a cada 15 dias a gente leva quentinha para eles, sabe? Eu já conheço, assim, eu nunca entrei lá. A gente entrega do lado de fora, mas eu conheço, assim, né, de estar fazendo esse trabalho com eles como voluntária. Aí o outro eu já sei que são idosos porque a professora falou, ela só não falou o horário, né? Eu sei que o asilo é à tarde e lá na Ribeira, na ocupação é à noite. Certo. Obrigada, Luciene. Nada, professora. Agora, Anália e Patrícia. Isso. Meu nome é Anália, eu ainda não tenho turma no projeto, eu estou na mesma situação da Thaís. Eu me interessei no projeto porque eu já trabalhei com o professor Alessandro e com a professora Fernanda o ano passado, com o projeto Ed Movimento. É uma área que me interessa, então eu vi a oportunidade de prosseguir na área e saber um pouco mais. E é isso. Estou sem turma, estou aguardando aí os novos desdobramentos. Tá certo. E você está em que período da pedagogia? 8º período. Gente, alguns de vocês devem ser, talvez até meus alunos na língua portuguesa. E aí, se for da turma em AD, é tão difícil, né? Porque a gente não vai olhar uma bolinha no cigarro e gravar. Quando é remoto, a gente pelo menos, né, vai se configurando. Embora, né, Jean, te vi assim, com máscara, a gente também não se reconhece. Nossa, que loucura que é esse processo de trânsito, né, entre essas diversas possibilidades que a gente está vivenciando, né? E aí, Patrícia? Consegue me ouvir? Uhum. Boa noite a todos. Me chamo Patrícia. Sou do 8º período de pedagogia também. Meu interesse de participar do projeto surgiu de que eu já tive experiência com crianças, né? Já fui estagiária da educação infantil e já fui professora do ensino fundamental. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu achei que seria uma forma de conseguir ter uma experiência nova, né? Porque é um desafio alfabetizar pessoas adultas. E essa foi uma das minhas maiores motivações, e também pelo que Luciene também colocou, né, da família. Na minha família tem pessoas que tiveram esse acesso à educação negada, então eu sempre tive interesse em me aprofundar mais a respeito da EJA. Então eu fui também por essa razão. E eu vou ficar na turma de servidores da UFRN também, junto com a Elidiane e uma terceira pessoa, né? Que eu esqueci agora quem é o amigo que vai ficar com a gente. Tá certo, eu estou notando aqui, tá certo, Patrícia. Eu só tive uma dúvida. Você falou turma de servidores ou de terceirizados? Terceirizados, é isso mesmo, servidores da UFRN. Depois a gente vê até essa distinção. Eu acho que todo mundo, né? Ok. Então, a nossa temática é uma temática que eu queria ter dedicado a minha vida inteira para ela, mas não foi possível. Não é assim que a vida funciona, né? Ela nem sempre dá para você fazer só, mas ela sempre atravessa, às vezes com mais intensidade, às vezes com um pouco menos, mas inevitavelmente a discussão e as questões que envolvem a oralidade, o estudo, o aprofundamento, a investigação, fazem parte, e vocês vão perceber isso também, se ainda não atentaram, vamos dizer assim, vão perceber. Mas eu queria, então, começar entendendo um pouco melhor de onde, qual é o chão que eu tenho, né? Vamos dizer assim, de onde a gente já parte como um lugar, vamos dizer assim, básico para a nossa conversa. Então, eu vou colocar aqui um programa, no inglês aí tem formas de pronúncia, né? Mentimeter, que é um programa que vocês vão, eu já vou adiantar na chamadinha, no convite, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever, pensar e escrever
3 palavras-chave que relacionam diretamente, em primeiro plano, como se fossem assim, as 3 palavras mais importantes, quando a gente relaciona oralidade com alfabetização de jovens e adultos, ou idosos, né? Aqui nós vamos trabalhar com jovens, algumas turmas devem ter jovens, adultos, idosos com certeza aí, pelo que você já descreveu. Então, qual é a relação direta que vocês fazem? Por que nós temos que parar para fazer essa discussão aqui? Então, tem que ter boas justificativas, boas explicações. Então, eu só quero 3 palavras, tá? E cada um escreve a sua. Eu vou colocar aqui o link para o... eu preciso só testar aqui. Alguém escreve a primeira palavra só para eu saber se deu certinho. Conseguiram abrir? Abri e preenchi, professora. Tá certinho. Chegou alguma coisa aí? Chegou. Tá correto. Então, 3 palavras, tá? Só para confirmar aqui. Todo mundo já escreveu? Tem 7 pessoas, né? Ah, porque a Anália se apresentou ali. Isso. Então, tá faltando uma pessoa. Seria eu? Não. Não. Não seria, não. Mas não é proibido também, não. Mas é porque só tem 6 que preencheram. Falta uma para eu já colocar aqui a tela. Não está conseguindo colocar, Patrícia?
Tenta colocar aqui para mim, então, Ana, no chat, tá bom? Aí eu consigo correlacionar. Coloca no chat, por favor. Pode colocar, porque todo mundo já pôs lá, então não vai interferir. Ela caiu, professora. A internet acho que tá fraca. Que pena, que pena. Bom, eu vou projetar, então, aí na tela. Já projetei. Tá possível para todo mundo ler? Sim? Então, vamos olhar, né? Muitos de vocês já devem conhecer, né, esse programa, qual o efeito que ele faz, que texto é esse que ele produz para a gente, né? E aí, com certeza, a gente tem algumas pistas aí em relação às palavras-chave usadas por vocês, né? A palavra-chave que foi usada por mais de uma pessoa, portanto, está em tamanho maior aí a comunicação, deve ter sido 2, 3 pessoas que postou, né? E você tem, num segundo momento, interação, e depois você tem praticamente todas as outras praticamente do mesmo tamanho, né? Então, as duas palavras maiores, comunicação e interação. Eu vou só ler rapidinho, né? Você tem à esquerda diversidade, locutor e receptor, letramento, participação, descendo. Do outro lado, escuta, atestando, na verdade, foi ali a Lidiane, né, que testou, estou entendendo que ela está fora, vivência, fala, gírias, ouvir e uso da língua. Né? Então, agora a gente vai construir aqui juntos que relações estabelecidas foram essas e o que essas relações realmente nos dizem quando a gente está falando de um processo que é a alfabetização, que é, de alguma forma, muito voltado para a apropriação da escrita, né? Para que as pessoas possam se apropriar da linguagem escrita, e a gente está aqui voltando para a oralidade, né? Então, como é que, na verdade, essa relação se estabelece? Então, eu vou aqui trabalhar um pouquinho com essas ideias, e aí queria, enquanto vocês estão pensando aí, que eu gostaria de ouvir um pouquinho, escutar vocês sobre essas relações estabelecidas, e aí nós vamos entendendo que possibilidades esse texto nos trouxe e que, vamos dizer assim, que outras dimensões nós precisamos provocar para além do que foi colocado aqui. Então, nós vamos começar com essa discussão, depois nós vamos para um conceito básico, muito básico de oralidade, para a gente, então, poder sistematizar essa movimentação, né? E aí a gente já vai aprofundar, se for possível ainda hoje, numa relação oralidade e escrita. Essa é a minha ideia para hoje. Amanhã a gente vai se encontrar pessoalmente, não é isso? Presencialmente, no Centro de Educação. Isso está confirmado, né, Alessandro? Né, Sandro? E a turma toda, não está? Sim, sim, está no cronograma divulgado. Ótimo. Então, amanhã cedo, eu realmente achei que era importante, né, a gente fazer esse movimento de se encontrar pessoalmente, para a gente poder explorar melhor aí sim, com alguns materiais que eu vou levar, com algumas atividades que nós vamos conseguir, assim, analisá-las melhor, para poder trabalhar de uma forma que a gente amanhã possa visualizar o tanto que a oralidade realmente está presente, mas precisa ser vista por quem está conduzindo aí de alguma forma, né, os educandos aí nesse processo de alfabetização. Então, acho que essa é uma questão
fundamental, né? E é com ela que a gente vai trabalhar. Então, vamos começar aqui, porque tem palavras muito importantes aí nesse texto produzido por essa turma nesse momento, né? E eu queria ouvir um pouco, uns 3, pelo menos, de vocês, que relação que estabeleceu, mas já dialogando, claro, o que você colocou com o que está posto aí. Porque o texto nos provoca aí com 2 palavras que foram mais trabalhadas, né? Mais, na verdade, trabalhadas não, mais repetidas. Então, eu gostaria de ouvir essa relação oralidade e alfabetização quando se faz um trabalho com pessoas jovens, adultas e idosas. Bom, como ninguém iniciou, vou eu de novo. Assim, eu acho que a relação da gente, tanto para idosos como também para criança, né? Para qualquer educação, é a gente comunicar, né? Comunicar, saber ouvir, que é um dos princípios, no caso da educação do idoso, ou do jovem, ou do adulto, eu acho que é o saber ouvir, respeitar a experiência de vida do indivíduo, né, dele. E o outro importante também é o letramento, porque a importância deles saberem, né, escrever, muitos deles ficam felizes em escrever o próprio nome, em conhecer, né, já numa idade já avançada, tá vivenciando a experiência de ter uma educação. Foi isso que eu pensei, não sei se eu estou errada. Não, tá. Trouxe bem aí, uma boa entrada, Luciene. E aqui não é uma questão de errar e de acertar, hein? Né? É uma questão da gente refletir sobre o que a gente fala, sobre o que a gente... Senão, nós não precisamos... Ainda mais que o nosso grupo é pequeno aqui, olha. É uma questão, sim. Às vezes a gente traz uma dimensão que precisa ser refletida, né? Que precisa ser repensada. Mas não necessariamente... Senão não precisava da gente estar aqui, né? Senão já estava todo mundo prontinho, arrumadinho. Para. Eu quero retomar uns pontos que você trouxe, eu vou só ouvir mais uma pessoa e aí a gente vai dialogando, tá bem, Luciene? Obrigada pela contribuição. Quem mais? Eu trouxe as palavras escuta e fala. Eu tenho visto no componente curricular de alfabetização e letramento que a oralidade ela requer não somente a fala, que é quando a gente pensa na palavra oralidade, a gente pensa logo nesse verbalizar, né, nesse movimento de falar, mas que a professora atentou à turma ao movimento de escuta, e que ele é extremamente importante nesse processo de alfabetização, porque nós, enquanto professores, nós estamos ali como assumindo o papel de mediadores nessa construção de conhecimento entre o educando e o saber. Então, a escuta, ela se faz necessária. E são 2 palavras, né, a fala e escuta, que tem totalmente a ver, que estão relacionadas com a interação, que é uma das palavras de maior destaque. E outra palavra que eu coloquei também foi a vivência, porque é algo extremamente necessário, né, que é muito debatido, muito falado por Paulo Freire, sobre a valorização e essa consideração por parte do educador dessas vivências, desses contextos socioculturais dos educandos. Não trouxe essa palavra, mas o conceito de diversidade que um dos colegas colocou aqui nesse texto, eu achei extremamente importante, porque nós vamos estar em uma sala de aula que requer vários sujeitos, então, são várias culturas, várias formas de aprender, várias formas de ser e estar no mundo, e que não podem ser desconsideradas por nós enquanto alfabetizadores nesse projeto. Muito bom, Edilene, Lidiane, né? Algumas questões você trouxe, indo ao encontro do que a Luciene colocou, né? E outras você trouxe a mais aí, então acho que a gente tem aí já um conjunto de questões que eu gostaria de separar, então. Vou parar em vocês duas, porque vocês duas trocaram em alguns pontos que se aproximam, nós vamos sistematizar esses pontos, depois eu escuto mais 2 pessoas e a gente organiza e sistematiza. Então, vamos começar por um ponto que foi muito comum colocado por vocês duas, e que você até salientou um pouco mais, eu vou até apresentar um livro, amanhã eu vou até mostrar para vocês,
É um livro muito bacana que chama A Voz do Povo, uma longa história de discriminações, é do Carlos Piovesani. Amanhã eu mostro para vocês, tá bom? E a gente faz uma listinha boa lá. Ele é um livro, assim, nossa, como... Não, muito bom, muito bom. E aí eu queria só reforçar, Elidiane, um detalhe nada, né? Uma das questões mais importantes que você trouxe, a partir da disciplina, que é a questão da oralidade envolver fala e escuta. Não é só falar, né? É falar e ouvir. E só para você ter uma ideia, o primeiro capítulo deste livro é Ouvir a Voz do Povo, 2 pontos. A língua e a voz, filhas da escuta. Olha isso, a língua e a voz, filhas da escuta. Escutas, lutas e divisões sociais. Falas e silêncios no chão da fábrica. E por aí vai. Mas a língua e a voz, filhas da escuta, né? Diz muito, né? Muito. Então, acho que é uma primeira dimensão que não diz respeito só, sem dúvida alguma, à educação de jovens e adultos, diz respeito à educação das crianças, mas nós não vamos aqui nos dedicar a pensar o que é escutar as crianças. Nós vamos nos dedicar um pouco mais, né, nessa escuta de pessoas que já têm... A criança também, se ela tem 1 ano, ela já tem o que falar, né? À toa que ela já começa a falar. Então, não importa. Mas quando se trata da educação escolar, mesmo que não seja escolar, seja uma educação formal, que vai ser sistematizada, como é o caso da alfabetização em um projeto como esse, não é na instituição escola, mas é uma educação formal, porque para aprender a escrever, a ler, né, a se envolver com as práticas da escrita, eles vão ter um momento específico, sistemático, o que não precisou ali para aprender a língua materna, se a gente puder dizer assim, aquela língua que você aprendeu com seu grupo, com a sua família, né, com as suas experiências mais próximas de vida e que geram um olhar sobre o mundo, e que geram uma forma de você dizer sobre o mundo. Mas para você dizer sobre o mundo, pressupõe que alguém está escutando sobre o seu mundo. Então, no caso de vocês, a escuta, ela é o grande exercício, né? É o grande exercício, que é possibilitar que essa oralidade se faça realmente presente, porque ela é constitutiva da vida dessas pessoas. Se tem 20 anos, 50, 40, 60, 70, vocês imaginam que ao longo da vida a pessoa mais conhece sobre o mundo e mais diz sobre o mundo e mais expressa sobre ele a partir da oralidade. Tanto que tem alguns autores que vão até chamar, nesse caso, de mundo da oralidade, embora ele não é que a escrita esteja ausente, não. Nós não estamos falando de uma escrita ausente, porque as pessoas estão no mundo e a escrita está ali, está convivendo com ela, né? Das mais diversas formas, a escrita faz parte do cotidiano, né? Mas ele, ou ela, ou eles, né, em si, não está neste momento como alguém que expressa por esta via da escrita, embora ele possa acessar a escrita por outra pessoa que lê a carta, que lê o bilhete, ou ele já conhecendo algumas formas de comunicação escrita que socialmente são super possíveis de serem conhecidas, mas tem algo que é maior, que é o que eles sabem do mundo, como eles elaboram uma análise do mundo que está aí. É na oralidade. Então, a oralidade, ela tem aí uma força que carrega saber. Então, quando a gente está falando de uma alfabetização de jovens e adultos, existe um saber oral linguístico, porque ela tem uma língua que ela sabe tudo sobre ela, porque ela usa muito bem, que é aquela variação linguística que ela traz. E que, com certeza, vai ter uma diversidade. O seu jeito aqui, de alguém que estará à frente desse processo, é uma oralidade diferente daquela
das pessoas que estão chegando, de modo geral, porque você está muito impregnado do mundo da escrita também, né? Então, um grande desafio é o ouvido realmente, que a gente tem dois, ele se abrir, né? Ele se abrir para essa escuta, né? A escuta do conteúdo que vem junto, porque vem muito saber, muito carregado da experiência de vida, e normalmente são pessoas com experiência de vidas muito intensas. Então, nós estamos falando aí, né, de pessoas que carregam uma educação muito forte, não carrega a educação escolar, mas carrega aquela educação do seu grupo social, que significa um jeito de ensinar, um jeito de aprender, conhecimentos que são próprios do seu grupo, modos de comportar, né? Modos de relacionar, tudo isso faz parte da educação, mas da educação que esse jovem adulto, mulher, homem, né, vai trazer como experiência de vida. E vai se encontrar com outras, talvez, né? Dependendo do grupo, se o grupo já é mais fechado originalmente, um pouco menos, mas se o grupo já for um grupo constituído mais abertamente, por exemplo, quando a gente está falando dos técnicos, dos terceirizados, talvez esse grupo tenha uma diversidade maior do que quando a gente for trabalhar lá na Ribeira, de um grupo que está ali, que convive mais, é um grupo social que talvez já tenha laços, né? E, portanto, já vivenciem práticas educativas mais próprias. Mas quando a gente constitui uma turma mais aberta, então a gente amplia a educação enquanto esse modo, né, de transmitir, de aprender valores, princípios éticos, saberes, modos de ensinar e de aprender que são próprios. E que a maioria deles, então, se dá ainda, e com certeza vai continuar se dando no caso deles, mesmo a escrita chegando, pela oralidade. Então, eu diria que a gente tem que desenvolver muito, muito, muito a nossa capacidade de escuta, né? Porque senão o outro fala e a gente interpela no meio, a gente traduz, né? A gente traduz, ou a gente quer consertar, porque agora, já que vai aprender, a escrita não é bem assim. Então, é preciso que a gente olhe com, eu diria, o que eu tenho aprendido, né, ao longo da vida, é que a gente tem que meio que reverenciar essa oralidade, pelo que ela traz, pelo que ela carrega. E aquele sujeito, mulher, homem, seja quem for, né, que está ali naquele momento com esse poder, com essa força, que vai, na maioria das vezes, ser expressada pela fala, mas quando a gente fala da fala, a gente também não está falando só do som que ela produz. Por isso a gente não escuta só o som, a gente escuta aqui os gestos, né? Os movimentos, o olhar que vem junto, né? O corpo fala junto, né? Muitos autores vão reforçar isso, e o Bakhtin vai dizer que a língua, ela não é produzida só, entre aspas, como som. Ela é imagem e ela é corpo. Então, para trabalhos ligados à alfabetização de jovens e adultos, é muito importante que a gente entenda isso, que quando a gente está falando da oralidade, a gente está falando de toda essa composição, tá certo? Que vem junto com a expressão, com os gestos, com o movimento, com o tom da voz, né? Com este corpo que está comunicando, até com a postura, na forma como se apresenta, né? E, no nosso caso, o grande desafio é que a alfabetização não mate essa oralidade. Eu estou dramática aqui, né? Aí, Sandra, se eu estiver dramática demais, tanto você quanto vocês que estão aqui, né? Podem falar, não, pessoal, gente, a gente está aqui juntos, tá? Por favor, né? Sejam claros. Se eu também não tiver com o argumento muito claro, podem me interromper, né? Eu estou refletindo junto
E amanhã a gente vai ter Eu também sou dramático. umas referências juntas, assim, para a gente poder entender com mais profundidade isso que eu estou colocando. Mas tem um autor, que é o Maurizio Neri, ele tem nome italiano, mas ele, né, não sei se ele nasceu no Brasil, mas já havia se nacionalizado. Esse livro dele, Linguagem, Escrita e Poder, é da década de 80. Mas sabe aqueles livros que eu vou dizer para vocês, eu não sei quantas vezes eu já li, eu não vou falar reli, porque cada leitura ela é única. Porque você é outra pessoa, você lê o texto em outro momento da vida, e você lê, então, procurando outras coisas. Então, cada leitura ela tem. Ela realmente, nesse ponto, ela é única, né? Mesmo que seja daquele mesmo texto. E o texto cria vida e vira outro na sua leitura. E o Maurizio Neri tem um capítulo que quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito impressionada, porque eu estou dizendo para vocês que essas questões da oralidade, elas me tocaram muito cedo. E ele vai dizendo isso, que a alfabetização, quando ele vai falar, olha bem, linguagem, escrita e poder, ele está fazendo esta relação. Escrevam aí essas 3 palavrinhas-chave. Linguagem, escrita e poder. E aí ele faz um capítulo, só tem 3 capítulos, ele vai fazer um capítulo para dizer que nessa aprendizagem da escrita, principalmente no processo de alfabetização, você não pode reduzir a oralidade. Eu dramatizei e falei matar. No sentido de que aí você começa a pôr um monte de parênteses, sabe? De ajustes, de modificações nesta potência da oralidade, que é a vida. Que é a vida da pessoa, né? Então, como é que a gente vai colocar como objeto de aprendizagem ali a escrita, mas não vai reduzir a oralidade? Reduzir no sentido de colocá-la menor mesmo, de abafá-la, de discriminá-la. Eu vou ser que, né? Naquela hora que a gente já chega até a discriminar. Quando a gente, por exemplo, fala, bom, não é assim mais que se fala. Não, vai se falar do jeito que quiser a vida inteira. E potencialmente vai assumir que esse é o meu jeito de falar, seja lá onde for. Agora, eu vou aprender que tem outra possibilidade também. E eu vou até aprender essa outra possibilidade para eu usar quando eu achar que deve. Mas não para dizer que o certo é falar assim, porque não pode mais falar assim, porque agora eu estou em processo de aprendizagem da escrita, e aí agora eu não posso falar nós vai. Vou ser bem ridícula aqui, vou usar o mais básico. Não, aí é que eu vou falar sabendo que eu estou falando com o valor que isso tem. Mas eu também vou usar o nós vamos na hora que eu achar que eu tenho que usar mesmo. Porque eu também posso e tenho direito, que é a questão do direito de aprender mais uma variação da língua. Mais uma variação da língua. É para isso, nós estamos aqui aprendendo mais uma variação. Nós não estamos aprendendo a língua. Porque a língua não existe. Ela existe com as variações que ela tem, né? No Brasil, nós vamos falar um pouquinho disso, outras pessoas com certeza vão tocar, né? A gente tem um probleminha que eu vou já diminuir aqui, a gente já vai passar para um segundo ponto, que é pensar que a gente é um país só bilíngue, língua portuguesa e Libras. A gente é plurilíngua, por vários motivos. Além de ter uma diversidade de línguas indígenas aí reconhecidas, identificadas, faladas, línguas também vivenciadas por alguns quilombos, e a variação da língua portuguesa. Na sua diversidade, né? Não precisa a gente falar aqui, ó. Cada um de nós aqui, né? Com a sua potência aí de lugar, de construção social, cultural. Então, a gente não tem o direito de sustentar esse jeito, que tem um jeito certo, não. Existe uma variação. Agora, umas certas variações, ou um pouco mais,
ela tem muito mais valor social e ela serve como forma de discriminar certas pessoas em certos lugares e condições. Nós vamos lutar contra isso, custa o que custar. Mas nós vamos permitir que as pessoas aprendam como direito, não como substituição. Se ele também quiser substituir, direito subjetivo aí, sem problema algum. Agora, nós estamos no papel, na função, como educadores, aí é Paulo Freire, na veia. Aí, sem dúvida alguma, e eu vou amanhã tentar partilhar um pouquinho mais algumas referências que a gente vai pegar, né? E aí a gente vai entender alguns autores que vão nos ajudar a entender um pouco mais isso que nós estamos hoje introdutoriamente conversando nesse formato aqui, a partir, olha, dessa riqueza, dessas palavras que vão nos ajudar nesse primeiro momento a fazer esse chão aqui sobre essa base dessa relação oralidade no processo de alfabetização. Então, acho que tanto eu não estou gravando muito, mas Luciene, como a que falou por último, Li, que aí no que saiu a tela aqui, eu perco o nome de todo mundo. Elidiane, que falaram muito dessa dimensão do ouvir e do falar, né? Mas destacando o ouvir, sem dúvida alguma, tá certo? Então, esse é o grande exercício. Grande exercício para o educador, mas também para a própria turma. Por quê? Só para eu fechar. Porque quando vocês começarem a fazer o trabalho, vocês imaginam que a gente tem, socialmente falando, várias questões que vão tomando conta, como a gente pode chamar, do imaginário, como representações sociais. Então, por exemplo, quando as pessoas se dispõem a participar de processos para se alfabetizar, sendo elas jovens, adultas, idosas, elas vêm também com algumas ideias pré-concebidas socialmente. Então, elas mesmas, às vezes, quando elas entrarem para a turma, elas já podem começar a se auto-corrigirem, vocês estão entendendo? A acharem realmente que a escrita vale mais do que a oralidade. Então, aí é como se a gente tivesse que fazer um processo de escuta, de trazer para a discussão de novo. Porque esse modelo a escola fez ao longo do século XX. Se vocês lerem a maior parte dos trabalhos em relação à escola no século XX, ela vai dizer a escola escrita. Escola escrita são duas palavras agarradinhas. Claro, a gente ainda precisa da escola para aprender mesmo essa escrita. Mas ela não se dá sem oralidade. No Brasil, de forma nenhuma. E me parece que nas Américas não se dá. Na nossa América aqui do Sul Central, né? Eu fiz um trabalho no México e a mesma coisa. As nossas salas de aula, elas também são muito fortes na oralidade. A oralidade é tão presente, né? Se a gente pegar alguns filmes franceses, a sala de aula é mais silenciosa. Depois vocês prestem atenção e comparem. Então, tem muito mais coisa aí para a gente refletir, mas hoje a gente vai começar com esse primeiro ponto, tá certo? Esse é um primeiro ponto, que é o ouvir vai mais profundo, vamos dizer assim. Ele vai dar conta de mais questões, porque é ele que vai dar a sustentação ali para essa relação com o mundo da escrita. E o tempo inteiro nós vamos ter que fazer essa movimentação, né? Olha como eu falo, olha como eu escrevo, olha como o outro fala, e o outro fala. Uma mesma palavra, ela tem tantas formas de ser falada. E, às vezes, ela pode ser grafada diferente também. Amanhã eu vou apresentar materiais para vocês que nós vamos poder discutir um pouco mais. Como é que a oralidade também se faz presente na escrita. Nós vamos falar disso, só que aí vamos dividir, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, assim, mais da oralidade nessa dimensão dessa presença forte na vida, construindo esse mundo, posso até dizer assim, né? Destas pessoas que estarão com vocês, né? Indiretamente conosco, né? Ao longo desse processo. Tá bem? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, embora vocês tenham
trazido mais questões, eu vou ouvir mais uma pessoa, tá? Para destacar um outro ponto e conversar com o de vocês, que vocês não falaram isso, mas achei que todas as duas trouxeram essa força e eu gostaria de dizer o tanto que foi bom abrir por aí com essa contribuição de vocês duas. Quem gostaria de comentar? Isso, Renata. Essa é uma questão que eu pensei de destacar um pouco mais amanhã. Tanto vai ter uma relação muito forte com a ancestralidade africana, como com a ancestralidade indígena. Portanto, com a nossa história brasileira. Né? Nós não podemos, sabe? E quanto mais os estudantes, no caso de vocês, os educandos, esses homens e mulheres, essas pessoas, tiverem vínculos com a ancestralidade africana, com a ancestralidade indígena, mais forte de outro lugar, eles vão trazer a questão da oralidade. Não tenham dúvida disso. E aí é muito importante, e isso nós vamos tentar retomar amanhã, que esse espaço seja dado com mais força ainda. Mas eu vou trazer alguns autores amanhã para a gente poder aprofundar nesta questão, tá certo? Além de uma outra dimensão, que é a própria língua portuguesa, nossa, essa aqui que eu estou falando, e que nós estamos nos comunicando com ela também tem uma formação muito grande, né? Não só de palavra, mas como léxico, como sintaxe, né? De línguas africanas e de línguas indígenas. Então, essa formação da língua portuguesa brasileira, né? Vamos falar assim, ela está presente, né? E é importantíssimo que a gente, no processo de alfabetização, explore isso, porque vai ser de uma riqueza tão grande, palavras, eu vou falar de palavra que é o mais simples, né? A Lélia vai falar de português, porque é forte demais. Eu vou apresentar um artigo para vocês do Marcos Baino, só porque para alfabetização ele já vai fazer isso listando muito, sabe? Vai ser uma fonte de como é que eu posso dizer? Uma fonte de pesquisa para vocês mesmo, né? Mas é a partir, com certeza, eu acho que a gente tem aí uma construção de uma, né, socióloga, antropóloga brasileira, né, que conseguiu, sabe, pegar essa força dessa língua portuguesa, né? E quando eu estou falando dessa oralidade, quando eu estou falando da língua, é porque as palavras elas vão trazer essa, vamos dizer assim, quando eu falo preto, né, que ela está trazendo essa dimensão africana para o nosso português, porque não é a palavra pela palavra. O que uma palavra é? Né? A palavra, ela diz sobre uma forma de você dizer sobre o mundo. Então, quando a gente está falando disso, a gente está trazendo também esse mundo para dentro, né? Principalmente o banto, né? Principalmente, mas aí a gente vai ver outras línguas também africanas presentes, mas vamos dizer assim, a grande, quase que tronco, né? Vai ser o banto mesmo, né? E não só no léxico, nas palavras, mas na estrutura da sintaxe também. Na forma como a gente organiza, na concordância. Porque algumas línguas, e não só africanas, mas no caso nós estamos falando de línguas africanas, o plural, por exemplo, ele só precisa ser marcado ali vamos dizer assim, no sujeito. Se eu falei que é os, eu já indiquei que é mais de um. Eu não preciso concordar todo o restante com esse. Então, os menino foi passear. Porque o os já indicou o plural. Então, quando a gente tem pessoas que tiveram, ao longo da sua vida, menos instituições que carregam a escrita para interferir ali no seu cotidiano, portanto, quem vive
mais nas periferias das grandes cidades, quem vive em cidades muito pequenas, quem vive em distritos, mas principalmente em comunidades rurais, em comunidades indígenas, né? Quem vive em quilombos, quem vive na área rural, tem menos presença de, como é que eu posso dizer? Menos presença de instituições que precisam se comunicar pela escrita. Que instituições são essas? Todas elas, a própria escola, os cartórios, sabe? Os bancos, tudo isso que precisa que você só consegue resolver pela burocracia, a burocracia, o que manda na burocracia é escrita. Né? O que se atrelou. O que aconteceu com isso? Quando você fica mais afastada dessas instituições, você então tem menos força dessa escrita sobre a sua vida. Portanto, você tem mais força da oralidade daquele grupo e daqueles saberes que são veiculados por aquele grupo. Então, portanto, essa é uma questão fundamental. Então, eu não sei, na apresentação aqui vocês não falaram, mas principalmente quem vai trabalhar com grupos, o projeto lá da Ribeira, ou que vai trabalhar em terreiro, com grupos de pessoas que são ali daquele terreiro, né? A oralidade é vida. E é vida, e nela é preciso começar o trabalho por aí, por essa força, por essa presença dessas línguas, né, no nosso português, e no português falado, e como é que ele vai para o português escrito, né? A gente que está aqui com o Projeto Indígena, é impressionante, uma turma de EJA, vou apresentar esse material, e vocês podem até utilizá-lo em sala, porque ele foi feito para e por professores indígenas, mas ele pode ser usado por qualquer um de nós, né? Que é que tem as línguas aqui do RN, né? Do território Mendonça, então, saberes linguísticos do território Mendonça, uma turma de EJA, tem lá a história do projeto, vocês vão ler, vão se formar, eu vou mandar eu não tenho como dar o livro, mas eu vou dar como é que chama? O PDF para vocês. E aí, lá, vocês vão ter toda a história, o projeto está descrito lá, para vocês conhecerem também. E é uma turma de EJA, que construiu um livro a partir de quê? De palavras indígenas que eles utilizavam, que eles foram percebendo e fazendo a pesquisa. E é do tupi. Só que é do português. É a língua portuguesa que bebeu no tupi. E ficou presente. Hoje faz parte do português, né? Então, Renata, exatamente. Foi feito lá. Que bacana. Então, é isso, nós vamos ter muita coisa para conversar mesmo. Então, é essa aprendizagem que a gente vai trazendo, mas é tudo como tem a ver, vou voltar nas duas primeiro, quando a gente vai escutando, a gente vai entrando, né, num outro mundo, a gente vai meio que sendo levada para outros lugares e outros mundos, né? E perceber colocar esses educandos e educandas nesse meio, vocês estão entendendo? Prestando atenção, refletindo sobre isso, trazendo, comparando, ouvindo, dizendo, analisando. É isso que vai fazer a movimentação, né? E aí, por que a escrita entra e onde ela entra? E por que ela vai entrar? Em que momento que ela vai entrar? Né? Então, nós vamos continuar falando disso. Então, eu vou ouvir mais duas pessoas relacionando aqui. Professora, só nos comentários que a senhora falou casa muito bem, né, com o que a gente viu com o professor Matheus na semana passada, que ele falou que era bem importante nas 2 primeiras semanas que a gente ainda interagisse com essas turmas, a gente escutasse, né, leva-se em consideração muito a cultura deles, quais eram o que eles mais falavam, né, os conteúdos, para a partir dali a gente começar o processo de alfabetização, né, utilizando o método de Paulo Freire. Então, a senhora falando, né, já faz a gente associar a formação que a gente teve na semana passada. Muito rico mesmo. Muito obrigada. Ai, que bom, que bom. E lembrando que nas primeiras semanas, é isso, como o Matheus falou, é uma escuta mais forte ainda, né? Mas ao longo do trabalho inteiro, né? Eu entendo, porque como vocês estão começando, a gente vai chamar muita atenção para o início. Mas vocês entendem que isso faz parte de todo o caminhar, né? De todo o caminhar, porque essa movimentação. E aí, claro, que daí a pouco vocês vão poder comparar mais ainda
oralidade escrita, né? E tomando as decisões com eles. Por que eu faço isso? Não, por que eu tiro? Por que eu ponho? Eu uso essa palavra que nós eu uso muito na oralidade. Eu coloco ela nesse texto aqui, nessa lista que eu estou fazendo, coloco por quê? Não coloco por quê? Escrevo ela da mesma forma ou não? Nós vamos também chegar aí. Nós vamos chegar aí. Isso. E eu acho até, eu gostaria de fazer uma provocação. A palavra comunicação, ela diz muito, porque ela é muito comum, muito usada por nós, né? E, na verdade, a gente fala de comunicação mesmo. Mas a palavra interação foi muito legal ela ter vindo quase do mesmo tamanho da comunicação, porque a gente vai trabalhar com uma concepção mais de interação, vamos dizer assim, porque diz respeito a uma comunicação que se dá entre, sabe? Muito mais para a gente entender que ninguém ali vale mais do que ninguém, e que, portanto, nós precisamos ouvir o outro dos lugares que nós escutamos, mas com uma possibilidade muito grande dele refletir sobre as situações, até de comunicação, mas ele vai refletir exatamente na concepção de interação. Interação diz respeito a uma ação entre as pessoas. A teoria da comunicação, ela ainda vai trabalhar com duas palavras, que são essas que estão pequenininhas lá na lista primeiro, ó, locutor e receptor. Vocês estão vendo? Lá na primeira linha ali. Quando a gente trabalha com a interação, a gente entende que locutor e receptor não são as melhores palavras para dizer entre nós aqui, ó. Eu sou a locutora quando eu estou falando e vocês são os receptores. Isso na teoria da comunicação. Na interação, nós somos interlocutores. Qual que é a diferença? Quem gostaria de explicar? Isso. A ideia das relações é fundamental, Ariana. Agora, é a gente entender o que significa quando a gente fala transmitir informação. Eu transmito informação. Como o Paulo Freire fala com a gente transmite conhecimento na sala de aula. Transmitir seria pegar daqui e o outro receber exatamente como chegou. Cada um de vocês está escutando o que eu estou falando de um lugar diferente. Você está escutando em relação às questões que está pensando, às relações estabelecidas, né? Que é isso que você está falando. E relações de quê com o quê? Com os conhecimentos que você tem, com o que você está querendo saber. Então, o receptor não é... Porque essa palavra receptor dá uma ideia de alguém que só recebe, mas a gente não recebe passivamente. Isso, a gente não recebe, não existe possibilidade de recepção passiva. Isso nem na teoria da comunicação, mas essa palavra, às vezes, ela carrega essa força, sabe? De achar que o outro, se eu controlar bem aqui, o outro vai receber muito arrumadinho o que eu estou transmitindo, né? Nós somos muito mais interlocutores entre, né? Isso mesmo, Ariana. Relações, construções. Aí, às vezes, você está falando uma coisa, você precisa entender o que o outro está pensando sobre aquilo que você falou. Então, como é que você ouve também desses educandos e educandas, o que é que eles compreenderam do que foi ali colocado, do que foi compartilhado, ou do que foi proposto, né? Esse é um caminho importantíssimo para entender, na verdade, e entender também, eu vou dar um exemplo muito comum na EJA, que não significa que com vocês vai acontecer, mas que é muito presente, né? Que às vezes a gente quer construir coisas muito novas, realmente, mas às vezes aquela pessoa chega querendo usar o caderno logo, né?
e a gente acha que não está na hora, né? E aí ele cria uma ansiedade, porque precisava, né? Nossa, tá, né? Vivenciar isso é pegar no lápis. Então, escute. E dentro do possível, atenda e vá devagarzinho, chegando aonde você quer chegar. Porque no mundo cá de fora, essa é uma expectativa que foi construída, né? Às vezes quer uma tarefa, então escute. E ao escutar, até reflita, mas não menospreze, sabe? Porque, na verdade, a cultura escolar ela é muito forte, ela vazou da escola. Então, mesmo quem não frequenta a escola, espera algumas práticas da escola, e é muito importante. Então, quando eu estou falando aqui desse valor da oralidade, eu estou chamando só a atenção, e nós vamos falar por isso amanhã da relação oralidade escrita, porque se vocês ficarem muitos dias sem que a escrita faça parte da aula, né, ela tem que fazer parte desde o primeiro momento, porque há uma expectativa. Como ela vai fazer parte é uma outra história. É aí que está o segredo. Né? É aí que está o segredo. Como ela entra, ela não vai entrar como uma toda poderosa que mata todo o resto. Né? Ela vai entrar de que lugar para dar conta do processo, porque senão cria uma ansiedade e aí não dá conta, tá? Gente, eu preciso só um minutinho aqui e eu volto, em 1 minuto, tá? Eu precisei dar atenção à minha irmã. Já estou de volta. Então, acho que esse é né? Acho que é um momento importante. Acho que, então, a Ariana trouxe uma questão extremamente importante, né? Em relação a isso. E eu queria, então, já ouvir, a hora já vai alta, né? Que a gente poder ler um pouquinho um verbete, mas eu gostaria de ver se mais alguém gostaria de comentar alguma das opções aqui. Não? Isso mesmo, sim. A gente espera estar, né, Sandra? Que a gente possa ir contribuindo aí, cada um com as questões. Eu gostaria, então, já que a gente eu acho que a gente conseguiu, né, dar um primeiro tom aí para o trabalho. E eu gostaria, então, de apresentar um verbete para a gente já ir fechando o nosso encontro hoje, né? E aí amanhã a gente se encontra às 9h30, não é isso? Isso, professora. Isso. Então, eu vou apresentar aqui um verbete, né, que você já deve conhecer, de um glossário que tem disponível no SEALI. É um verbete, eu fico sempre fazendo parênteses, então, na verdade, é uma tentativa de trazer alguns dos elementos aqui sobre a concepção de oralidade, mas, claro, que não vai dar conta de tudo, mas é uma fonte importante, né, até para sistematizar algumas das questões e trazer outras que nós vamos trabalhar amanhã com um pouquinho mais de profundidade. Então, eu vou projetar aqui
Ó, o texto não deve estar muito bom para vocês aí, mas eu vou fazer, então, a leitura, combinado? E aí eu vou parando, porque aí vocês podem comentar, a gente pode fazer balizar alguns dos pontos que estão aqui, né? Então, lembrando, esse verbete é do material aqui, ó, do glossário do CEALI, né? Então, é só você colocar lá, e aí tem um linkzinho, né? E quem construiu esse verbete foi aqui a Beth Marcucci, né? Aqui da Federal de Pernambuco, tá bem? Então, ela começa dizendo, olha, a noção de oralidade está estreitamente relacionada ao uso da modalidade oral da língua em práticas sociais e discursivas, tanto no que se refere à sua produção, quanto no que se refere à sua escuta. Envolve a ação de linguagem de sujeitos ativos e responsivos em contextos interacionais diversos, públicos ou privados, e registros de linguagem também variados, formais ou informais. Então, isso é um primeiro ponto. Eu gostaria de saber se em relação a esse primeiro ponto, para eu não ficar aqui falando muito tempo, sozinha, no sentido de só minha voz, eu gostaria de saber se alguém gostaria de questionar, perguntar, reforçar algumas das questões aqui nesse primeiro parágrafo introdutório. Vânia, eu queria só dar um toque para as meninas aí, é que o pessoal do CEALI, eles têm um esquema de podcast, para quem gosta, para quem curte ficar ouvindo podcast, eles têm alguns podcasts onde eles fazem entrevistas, onde eles trazem relatos de experiências, e por vezes aparece, né, a tematização da alfabetização de jovens e adultos nesse material que eles publicam. Eu recomendo quem tem aí Spotify ou coisa parecida, pesquisar, porque tem alguns materiais bem interessantes. Bem lembrado, Sandro, bem lembrado. Então, só lembrando aqui nesse primeiro momento, né, um conceito mais durinho, né, mas lembrando aí, ó, modalidade oral, mas a gente vai estar falando de oralidade exatamente vinculada à prática social e discursiva. Então, prática social, o que significa? Exatamente as nossas situações cotidianas, né? O que a gente faz cotidianamente e exatamente se faz na oralidade, com a oralidade. E discursiva, exatamente porque vai falar de prática discursiva. Como eu falo, né? Que discurso eu elaboro? E discurso enquanto aí não é discurso só político, mas discurso no sentido de que a concepção de fala, ela se faz discursivamente porque você tem com quem você está falando, o objetivo dessa sua fala, né? Você tem uma clareza muito grande de onde você fala e quando você fala, e, portanto, você adequa. Então, a dimensão discursiva é toda essa intencionalidade que compõe as nossas falas, né? E aí vai lembrar, então, vocês viram, né? A produção, a fala e a escuta. E aí, quando vai falar de sujeitos, né, ativos e responsivos, é no sentido de que toda linguagem, ela provoca essa responsividade, mesmo que você não esteja perguntando e pedindo uma resposta. Mas ela é responsiva por ela, né? Ela tem essa espera dessa resposta, né? E os contextos das interações, né, que a gente falou que constituem as práticas sociais, eles podem ser públicos ou privados, né? E podem ser mais formais ou menos formais. E aí, por isso que essas experiências que vocês vão conhecer a partir dos relatos e das próprias, vamos dizer assim, as próprias experiências que vão ser trazidas para a sala de aula, eles vão permitir vocês a terem mais clareza desse processo. Então, é muito importante que vocês até anotem, sabem?
façam aí um registro, principalmente ao final do encontro, né? Para não perder de vista, para construir mesmo um saber sobre a oralidade e também sobre a escrita, claro, de cada um, tá bem? Ao segundo parágrafo. A oralidade não se restringe ao estudo na materialidade da fala, mas envolve, em contextos socioculturais específicos, a fala associada ao ritmo, à entonação, ao volume, e também entrelaçadas muitas linguagens, como a gestualidade, a mímica, a imagem e até a modalidade escrita da língua. Por exemplo, na TV, uma exposição oral em que se usa algum apoio escrito. Exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? A gente está usando a oralidade, mas apoiada também na escrita, né? Então, aqui também você tem o conceito que a gente está trabalhando, né? Bem detalhadinho, para vocês não perderem de vista que a oralidade não se restringe à materialidade da fala, somente, né? E mesmo quando o indivíduo não se manifesta verbalmente, suas relações corporais, interesse, curiosidade, tédio, indiferença, cansaço, né, podem influenciar nas decisões discursivas tomadas por seus interlocutores, com isso no andamento da interação. Vou só fazer um parênteses, né, Alessandro? Nós que somos professores e quem aqui já é, uma das grandes questões que a gente perdeu com essa modalidade aqui é essa leitura, né, dessa corporeidade em que a gente já percebia um olhar mais curioso, um corpo que vai meio deslizando na cadeira, ou seja, a gente como professor tinha uma leitura muito grande desse aluno silencioso ali na sala de aula. E nessa modalidade não é fácil, porque a gente não tem, né? Além de ter a maior parte do tempo as carinhas fechadas, a gente vê só uma dimensão dessa corporeidade, né? Então, a gente perde muito nessa relação, né? E aí, o terceiro. Eu não vou parar no segundo, porque eu acho que ele não tem novidade para nós, né? Por causa do tempo. E aqui ela vai falar mais da criança, mas aí vocês fazem aí as alterações necessárias, né? Quando a criança chega à escola, já sabe falar sua língua materna e interagir em situações do cotidiano. Por isso, indicar para o aluno simplesmente que converse com o colega não significa tomar a oralidade como objeto de ensino. A oralidade a ser trabalhada no espaço escolar deve, sobretudo, ser a que favorece o desenvolvimento da proficiência do aprendiz em gêneros orais, formais públicos, ou seja, em gêneros que circulam em contexto de uso linguístico pouco comuns no dia a dia e para os quais exige-se um conhecimento que não figura no saber cotidiano. Esse trecho que ela fala da criança, a gente tem que fazer uma contraposição quando a gente está falando de jovem adulto e idoso. E eu queria ouvir de vocês que, com certeza, vocês já sabem recompô-lo aí do ponto de vista da EJA. Que alterações vocês fariam? Coloquei o link aí, tá? Do glossário. Que alterações vocês fariam? Ah, não, coloquei o link do glossário, não, gente. Coloquei do Meet. Olha que ótimo. Considero. Agora sim. Vamos lá? Vamos refazer essa história aí em relação a jovens adultos e idosos? Primeiro ponto, quando eles chegam à escola, eles também já dominam uma certa língua materna, certo? Eu estou falando uma certa porque, às vezes, ele também já interagiu com outros grupos, ele também já ampliou, né, a própria língua materna ali, originária não, da sua, familiarmente falando, né? Mas a gente ainda considera a língua materna. Só para contrapor, para brincar com vocês, a gente chama que essa primeira língua que a gente aprende é materna, porque está vinculada à mãe, essa pressuposição aí, e essa língua mais institucionalizada a gente chama de paterna. A gente não usa essa palavra, mas existe alguns autores que fazem essa relação, no sentido de que ela é institucional, né? De que ela está posta em outros espaços e tempos, e a escola, exatamente porque é uma instituição ou um projeto como esse,
também quer ampliar para que essas línguas que estão presentes em outras instituições possam ser aprendidas como direito pelas pessoas que estão ali. Não para matar a língua materna deles. Então, vou repetir isso 50 vezes. Mas como aprender a mais. Essa é a nossa função. Né? Como a gente faz isso é o grande diferencial. E aí, vocês viram aí na sequência, aí nós temos que alterar. Então, por isso, conversar com o colega não é simplesmente objeto de ensino. Sim, por que não é objeto de ensino? Porque ele já sabe. Agora, se ele está conversando com o colega e você quer observar isso, trazer isso como reflexão, é objeto de ensino, sim. Para mostrar o quê? O que tem de diferente, o que tem de igual, vira objeto de ensino. Vocês estão entendendo? Porque isso, objeto de ensino é algo que eu olho com mais atenção, que eu chamo a atenção, que eu foco, que eu reflito. Então, essa conversa pode gerar, dependendo da turma, vai aparecer com mais clareza e você vai provocar que ele escute o colega, mas preste atenção no que tem de igual e de diferente, no jeito de falar. Você já está chamando a atenção, você já está ajudando a refletir, tá certo? Então, essa é uma segunda questão importante. A terceira, quando ela vai dizer, a oralidade a ser trabalhada deve ser, sobretudo, a que favorece a proficiência, então, do que vai ser aprendido e necessário em ambientes públicos. Como eles já são jovens, adultos e idosos, e muitos já têm experiência de trabalho ou de participação em outros grupos, que não são só familiares e privados, são públicos, a gente precisa saber disso. Porque pode ser que eles já tragam algumas experiências sobre essa diferença da linguagem que ele convive lá no seu grupo familiar, no seu grupo social, de outras que ele já precisa no ambiente de trabalho. E ele consiga, e você vai, então, refletir sobre essas diferenças, analisar, trazer se há alguma discriminação em relação a esse processo, né? E mostrar que essa luta contra o preconceito e a discriminação a gente tem que fazer mesmo, mas também eles dominarem outras possibilidades para poder usar quando eles acharem que deve. Bem usados quando achar que deve. Dominar bem, né? Então, essa é a ideia, porque, às vezes, dependendo das crianças, elas ainda estão em espaços muito privados no sentido muito dentro do grupo familiar. Hoje em dia, as crianças também transitam. Então, a gente não pode pegar isso como uma regra, tá certo? Grande desafio nosso, para qualquer situação, é a gente entender que qualquer grupo, turma, né, que a gente for conviver, trabalhar, a gente precisa conhecer, mesmo que a gente tenha alguns saberes que já são resultados de pesquisa ou de observação direta, mas a gente não pode garantir. Eu vou dar um exemplo aqui também muito forte, que tem a ver com as experiências que vocês vão viver. Para poder mostrar isso, que a gente não sabe tudo sobre o outro. O tempo inteiro, então, a nossa formação, eu já estou pondo todo mundo aqui, vou ler no pacote, a nossa formação, ela é limitada como qualquer formação, como qualquer, você pode ser aí doutorado, olha o Sandra aí, ó, na EJA, pós-doc, aí vai lá. Mas isso não pode, isso não substitui, isso dá a ele condições para, diante de uma turma, ele, então, conferir, querer saber, ver se todas aquelas informações que ele já tem de como é que normalmente se configura uma turma, qual é a característica será que naquela turma é também? Então, como é que você presta atenção nisso para você não ficar cheio de saberes e achar que em situações assim, é assim. Todo mundo que chega aqui, que veio de um certo tipo de trabalho, se comporta assim. Conhece e se relaciona com a língua dessa forma, né? Aí eu vou dar um exemplo, isso mesmo, já. Eu vou dar um exemplo de uma turma de uma situação de estágio em que uma aluna estava vivenciando, né, ensino fundamental de língua portuguesa,
E, em uma certa hora, a professora disse que eles não iam aprender carta, porque a carta hoje é pouco usada, né? Então, o que ia fazer com eles a discussão de um outro gênero e tal, porque né, ninguém usava e tal. Aí uma menininha, né, adolescente, falou, professora, mas lá em casa a gente usa muito a carta. E qual é a situação que usa-se muito a carta? É uma situação principalmente para quem está em situação prisional, né? A carta é a comunicação forte, que pode, né, há esse cuidado. A gente está aí com o livro, né, das cartas que foram escritas para Lula, 15 mil cartas enquanto ele esteve na prisão, né? O Brasil, porque é muito forte. E a carta é um gênero muito interessante, porque ele carrega uma potência, né, dentro dele, uma certa possibilidade criativa, uma possibilidade emotiva que vai junto, mas também ela tem um modelozinho básico ali, né? E é muito potente, muito potente. Então, quando a gente faz afirmações assim, vocês estão entendendo? Então, escute, é isso mesmo. Aí você escuta e fala, nossa, então que refletir. Será, então? Porque senão a gente nunca vai saber tudo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente nunca vai dominar tudo. A gente vai ter realmente formação para estar ali, mas não para substituir exatamente aquilo que a gente precisa saber daquele grupo que a gente está com ele. Tá bem? Então, nesse sentido, essa é uma questão importante, né? Para já ir fechando aqui o que o verbete nos traz, né? Ela vai dizendo que bons exemplos de gêneros da oralidade a serem estudados no contexto da alfabetização é a contação de histórias, quando as crianças são convidadas a recontar histórias, o debate regrado, a exposição oral, né? E nós vamos aqui aumentar essa lista quando a gente pensa na EJA, tá? E ela ainda vai falar que, para além desses gêneros citados, também é fundamental hoje a gente entender que a oralidade está presente, e aí que nós não temos como não falar, nas questões dos vídeos, dos podcasts, né, Alexandre? Quando a gente tem hoje o YouTube, o WhatsApp. Então, uma outra discussão que eu quero provocar, que a gente não vai dar conta de ver tudo, é que a gente tem essa força da oralidade vinculada à história nossa, porque antes da escrita, nós somos seres orais. A escrita é nova na história da humanidade, né? A oralidade é a que nos fez e faz, continua, né? Tanto é que a escrita não substitui a oralidade. Vânia. As duas convivem aí, né? Então, só para a gente não perder isso de vista. Depois eu termino. Oi, Sandra. Não, é porque eu estava pensando aqui, né, que nós temos algumas turmas aí, foram colocadas turmas de idosos, e aqueles idosos que eles não fazem um uso rotineiro da escrita, né? Exato. Pois é, eles... O áudio eu estava... um dos primeiros encontros que a gente teve dessa formação, eu estava falando sobre o conceito que o Álvaro Vieira Pinto usa para definir o analfabeto. E ele diz lá nas ideias dele, porque assim, como ele é um cara desenvolvimentista, né, ele diz que analfabeto não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não precisa da leitura e da escrita para participar da sociedade. Como ele é desenvolvimentista, ele fala isso de uma maneira crítica. Ele está dizendo, uma sociedade onde ainda tem gente analfabeta é uma sociedade, né, atrasada, vamos dizer assim, né? Porque no imaginário dele, uma boa sociedade seria aquela em que todos... Só tem como se configurasse. Exato. Mas eu acho muito legal ele usar esse conceito, e eu às vezes trago esse conceito para discussão, porque nós vamos ter várias pessoas que para elas não é uma questão de vida ou morte não saber ler e escrever. E usam a oralidade para resolver os seus problemas diários e para a sua comunicação, né? E isso não as torna menos ou mais, né, sujeitos de direitos, né? São sujeitos de direitos, e aí a linguagem escrita, neste momento da vida delas, não faz parte, vamos dizer assim, da rotina de vida. Claro. Né? E aí
haverá, sim, né, algum tipo de resistência delas e, por exemplo, entrar num projeto de alfabetização. Né? Ainda que a gente diz assim, ó, você pode abrir outras, né, pela linguagem escrita. Claro, você acessa outras questões. Você acessa outras coisas. Além do cérebro e outras questões. Claro. Exatamente. Mas, né? Mas, se aquilo não está posto para ela... Não é só individual, né, Sandro? Eu acho que a gente está vivendo um momento do Brasil muito interessante e que, com certeza, provoca, no caso, a EJA, né? A gente está com um movimento indígena extremamente forte, os movimentos quilombolas extremamente fortes, e eles estão trazendo de volta essa discussão da oralidade e de um certo, sabe, assim, o que eu quero, o que eu não quero, por que eu quero, por que eu não quero. Então, nós vamos ser obrigados a rediscutir mesmo. Isso é muito bacana, porque é isso que vai fazendo essa movimentação, como bem você colocou, né? E eu reforço para dizer o seguinte, porque a gente tem, e eu me lembro da minha tese, essa foi uma questão que acabou sendo debatida, porque você tem essa dimensão da oralidade, que vem nessa carga ancestral e de práticas históricas mesmo, que tem a ver com a contação de história, que tem a ver com o passar de conteúdos oralmente falando, né? E você tem a oralidade que hoje está conectada ao que tem de mais de ponta da tecnologia. Então, a oralidade, que há 30 anos atrás o povo achou que ela estava de novo te despencando, que, nossa, que ela ia quase assim ficar definhando, ela ressurge, eu vou brincar, essa palavra não é boa, não, mas vamos lá, com uma força com a internet que ninguém imaginava. Porque a internet é como se a gente estivesse falando assim, já que é para aí, não tem essa ilusão do evolucionismo aí, do negócio que só vai para frente, essa ilusão de que só vai para frente, a internet é o que tem de ponta. E é nesse lugar que tem de ponta que olha, eu tenho milhões de casos e familiares e tudo mais, de pessoas que a comunicação era muito restrita. O que o WhatsApp, quando ele colocou o áudio, fez? Que essas pessoas se comunicam, porque elas não conseguem ler e escrever, mas elas mandam mensagem por áudio. Pensa bem, quer dizer, você tem uma tecnologia de ponta utilizada perfeitamente por alguém que não domina a escrita. A gente tem que pensar sobre isso. E a gente tem que trazer isso para a gente. O podcast. Olha, e aí, quem domina muito a escrita está escutando podcast. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem domina muito a escrita, a gente fez uma pesquisa, eu agora é tanto trem que a gente não está dando conta, né? Mas a gente pelo menos tem os dados. A gente fez um Google Forms com a turma, da nossa turma de EAD, da língua portuguesa. E a gente está com... Nossa, muito legal. A gente queria saber o que esses alunos estão lendo, como estão lendo. E aí a gente vai ver, a gente perguntou o conteúdo, você acessa como? Você tem lido aqui, lido ali, ouvido o quê? Vai lá na live, vai não sei aonde. Então, o YouTube hoje tem aulas, milhões de palestras que são mesmo boas e tal, com os nossos professores, né? Disponíveis lá. Então, você tem toda essa... além isso, ainda tem esse outro contrário, né, Renata? Essa outra possibilidade, que é da oralidade para a escrita, né? Então, é para dizer que o que a gente tem que prestar atenção. E lá na hora dessa turma também, entender como é que essas tecnologias estão presentes ali. E aí, como você abriu a aula com a rádio bem própria, né? Ainda tem essa dimensão, aquela experiência de EJA, várias tem, mas a de Caicó, que é uma das mais fortes aí, da rádio no processo de educação mesmo, de jovens e adultos, né? Porque a rádio, ela tradicionalmente, hoje, você tem a web rádio, e aí você tem o podcast, ou seja, você tem, então, isso tudo tem que vir ao encontro do projeto, no que se refere à escrita, mas a escrita não tem como mais ser aquela turma de alfabetização, porque o mundo deu uma virada gigante. E esse acesso está acontecendo com formatos diferentes. Então, precisamos saber. Precisamos provocar as turmas para que isso apareça, sabe? Para que a gente saiba como é que eles estão lidando com esse mundo, né?
quase todos. Quem tem celular? Não tem? É celular mesmo? Usa como celular, como telefone? Acessa o quê? Como? É importantíssimo. Porque depois ele pode ampliar esse processo, né? Ele pode ampliar esse processo, mas isso não retira outras... Então, a gente tem que tomar cuidado para não substituindo, mas para a gente entender que tem uma convivência. Por quê? Vamos lá, né? Eu gosto também dessa coisa neurológica. Você usar o lápis, pegar o lápis, escrever, você aciona também outra dimensão. Então, escrever com lápis é uma coisa, mas às vezes a dificuldade do jovem adulto, isso Daniel Varenga dizia isso há 40 anos atrás, às vezes você tem que ensinar a ler primeiro para depois escrever, dependendo do aluno, dependendo da turma. Por quê? Porque o tempo, a temporalidade para essa aprendizagem aí motora, né, bem mínima, bem delicada, né, ela é mais demorada. Então, como é que eu permito que a leitura seja mais rápida do que a escrita? E como é que se usa o celular, como é que essa escrita também pode vir paralela ao celular? Porque o computador é uma coisa, o celular é outra, né, gente? Lembrar também isso. Usar o celular não significa você digitar no computador, então quem sabe o computador nem deve entrar na turma de alfabetização, porque é um outro saber. A gente imagina que é a mesma coisa, porque a gente convive com os dois simultaneamente. Mas eu vi, por isso que eu falo que a observação nossa é muito aprendizado. Uma outra situação do residência pedagógica, uma turma de 6º ano, de uma escola da Zona Norte, que quando a gente pôs os meninos na sala do laboratório de informática da escola, eles não sabiam, eles olharam para o computador igual a gente olha para um ser estranho, mas eles sabiam usar o celular. Mas eles não entendiam o computador. O Word é um outro processador, vocês estão entendendo? Outro mundo. A gente falou, caramba, era para eles digitarem o texto, e aí ensinamos. Você ensina e aprende. Eu estou dizendo não é um saber automático. Então, tudo isso é sinal de observação, sabe? Da gente ir cuidando, e prestando atenção, e entender que essa concepção de oralidade hoje, ela se ampliou com essas outras, né, tics, vamos dizer assim. Né? É isso, né? Aí amanhã a gente conversa mais, bastante. Aí tudo que vocês pensarem hoje para amanhã, vocês vão anotando aí, tá? Porque às vezes quando a gente sai da aula, simplesmente eu saio mais agitada, vão vir uns flashes assim, ó. Então, anota, fala, não, mas eu até achava isso, não, agora eu já não estou entendendo. Sabe assim, que a gente vai fazendo nos links que a gente estranha, podem escrever e a gente retoma, né, esses comentários de vocês. Renata, eu li a primeira parte do seu comentário, o segundo, e principalmente, ao conhecer o que eles fazem, vocês vão facilitar, né? Facilitar esse processo. E aí é um pouco para aí. A gente podia comentar, vocês acham que a gente pode ir por esse caminho? Amanhã a gente vai ver um pouco mais materiais que expressam essas relações, porque a gente nem entrou na relação oralidade escrita. Né? Que aí, Sandro, vamos pegar, eu vou pegar 2 clássicos, vou te falar porque eu não sei se você vai estar amanhã. Mas, claro que não, né, Sandro? Porque amanhã você está em São Paulo. Tá vendo? Que vida. A gente não pode perder essa possibilidade. Por isso que eu quis os 2 formatos também, que eu acho que é muito legal essa coisa híbrida. Sabe? Que é quando a gente faz aqui, a gente amplia com quem a gente está mesmo, mas não dá para ficar só aqui, tem que ser no presencial. A minha defesa é o híbrido, porque eu acho que ele permite. Então, eu vou só fazer uma comparação, porque isso vai ser muito importante pelo lugar que você está aí no projeto. Que, claro, que você já fez, mas eu vou reforçar amanhã. Eu vou pegar a Carolina de Jesus, vou pegar o Patativa da Saré, vou pegar o nosso aí, fortíssimo, que é o Emicida, e vou pegar um cara do Sul, que é o Zé Faleiro, que todos estão escrevendo em tempos, lugares, situações diversas e diferentes, e aí cada grupo vai ver como é que o seu grupo aí se movimenta mais, mas com marcos da oralidade na escrita.
Vânia. Legítimas. Você está entendendo? Legítimas. Legítimas. Tanto na sintaxe, quanto na ortografia, né? O Patativa do Assaré, vamos lá, que é um dos maiores clássicos que a gente tem. Então, estou pegando uma diversidade aí, porque essa é uma outra discussão que a gente precisa ter, porque não é porque escreve, tem que escrever assim. Depende de que eu estou escrevendo. Agora, eu também preciso, já que eu estou nessa situação, vou aprender a escrever um ofício formal, aí sim, eu vou ter que conferir toda a ortografia, organizar essa sintaxe, papapá, tá. Diga. Você conhece um caso contado por Gessia Quirino sobre o matuto analfabeto que foi ao cinema? Não estou lembrando agora, não. Pode ser que na hora que você contar, eu... Ele conta que o matuto foi do interior para a capital para assistir um filme legendado, estrangeiro. E ele volta para a terra dele, e ele é analfabeto, como o Gessia Quirino diz, né? Analfabeto de pai, mãe e parteira. E quando ele volta para lá a comunidade dele, ele conta o filme todinho. É maravilhoso, assim. Sim. E é interessante, assim, porque ele conta, inclusive, fazendo a tradução, vamos dizer assim, para elementos locais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você, é um videozinho curto. Se você não quiser utilizar com as meninas amanhã, não tem problema, você pode analisar e ver em outras circunstâncias. Primeiro, a gente se diverte, né? A gente se diverte ouvindo, assistindo, né? Inclusive, tem uma versão em animação, usando xilogravura. Eu vou mandar para você, tá bom? Ok, Renata. Manda aí que eu ponho o link aqui agora, ó. Que aí a gente já trabalha amanhã. Então, peraí, que eu vou ter que procurar. Põe o link no Meet aqui. Ok, vou procurar o link chat aqui, peraí. E aí a gente já vai despedindo. Muito bom, muito bom, muito bom. E isso, pois é, põe ele, Lidiane, que vocês mesmos já pegam. O que eu postei aí é ele contando, o próprio Gessia Quirino contando. Mas eu vou procurar aqui a animação, que a animação também é legal. Inclusive, a animação é boa para você exibir. Isso. É essa que você pôs aqui. É. Tá. Eu vou copiar aqui. Gente, então é isso, né? Podemos ir encerrando por aqui? Que bom, gente, que bom. É isso mesmo, pessoal? Podemos fechar? Muito bem. Quem puder ver o videozinho ainda hoje para se divertir, para se deliciar antes de dormir, vale a pena. É uma maravilha. Sandro, então, que bom te rever. Um beijo. Gente, então amanhã, 9h30 na Multimeios, tá bom? Um abração. Um grande beijo para vocês, muita saudade. Saudade até de quem eu nunca vi. Encerra tchau. Aí Pode deixar. Não, a gravação. A gravação. Isso.